Boa noite a todos, né? Todos sejam bem-vindos a essa live, que hoje nós vamos compartilhar, né, um pouquinho sobre o tema Casais em Segunda União. E assim, a gente vai fazer uma apresentação, quem não me conhece, né? Eu sou o Glaucio. A minha esposa, a Eliana, hoje ela não pôde vir, porque até estava comentando, minha filha também, ela está grávida e está tendo um evento lá em casa também, justamente nesse momento aqui, né? Mas é tudo em família. Então, assim, a minha esposa chama Eliana, nós somos da Pastoral Familiar, né? E o tema hoje é um tema bem bacana de ser comentado, né? Sobre casais sob união, para que possa, assim, vocês que estão, já começam aí a compartilhar, a entrar na, na, na paróquia do Face, né? Para estar falando um pouquinho. E os casais vão estar falando, vão estar comentando, e eles vão falar sobre segunda união. Né? É um tema que, às vezes, muito pode pensar é complicado, mas também não é complicado assim, né? E a pastoral familiar também está englobado nesse momento com relação a isso, né? E assim, no final, ou até antes, no tema, os casais vão estar respondendo pergunta. Então, você que está aí compartilhando, você que está vendo com a gente já, possa estar vendo uma pergunta e passando para a gente, para que a gente possa passar para esses casais, tá bom, gente? Então, agora vamos convidar os casais para estar vindo aqui. São dois casais, tá bom? Eles vão se apresentar. Podem vir. Vou deixar eles se apresentar, tá bom, gente? Boa noite a todos. Um abençoado final de semana a todos. Eu sou a Vilma. Eu sou o Toninho. Nós somos coordenadores do Grupo Bom Pastor da Arquidiocese de Sorocaba. Boa noite a todos. Eu sou o Valentim. Nós fazemos parte da comissão dos casais de segunda união do Grupo Bom Pastor da Arquidiocese de Sorocaba e também somos o casal responsável pelos casos especiais da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Sorocaba. Pois bem, nos foi encaminhado algumas perguntas para a gente começar falando, né? E uma das coisas mais que as pessoas têm dificuldade de entender é o seguinte: para a igreja, o que é casal de segunda união? Né? É qualquer casal de segunda união? Não. Primeiro de tudo, só é considerado casal de segunda união quem já teve o sacramento do matrimônio. Ou os dois, ou pelo menos um dos dois já tenha passado pelo sacramento do matrimônio com uma outra pessoa. E daí esse matrimônio não deu certo, não frutificou, não foi para frente, se separou e se ligou a uma nova pessoa. O solteiro que se liga a essa pessoa também assume as mesmas condições, então ele também é considerado como casal de segunda união. Não é quem se casou no direito civil, foi lá no cartório e assinou, e depois se separou, mas se não teve a celebração do matrimônio, essa pessoa ela pode eventualmente celebrar o matrimônio com uma outra pessoa que seja solteira para a igreja. Feito isso no começo, o Toninho gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar? Você quer acrescentar? Essa é uma dúvida que acontece mesmo, porque às vezes a pessoa acha que porque ela teve um relacionamento, né, com uma pessoa, daí se separou, e aí ela está num novo relacionamento, mas ela nunca se casou na igreja, ela tem a ideia de que esse novo relacionamento é uma segunda união. Então, assim,
como o Valentim falou, para a igreja, a pessoa só é considerada casada na igreja quando ela recebe o sacramento do matrimônio. O casamento do civil é diferente, né, nas considerações do casamento na igreja. Então, às vezes, a pessoa pode se casar no civil, ter um divórcio, e agora ela está casada novamente, e aí ela só precisa ir legitimar essa união, tornar ela legítima diante da igreja. Então, ela não é um casal de segunda união. Ela só precisa procurar mesmo a igreja, né, participar de uma comunidade, e aí vai receber ali as orientações para legitimar o matrimônio, recebendo o sacramento. Então vamos lá. Vamos às perguntas já, né? Vamos aproveitar e já passar uma pergunta para os casais, né? Acho que, na verdade, a primeira pergunta seria mais para reforçar, né? Aqui fala assim, o que significa um casal em segunda união no entendimento da igreja? Basicamente, essa a situação que a gente passou, né? Que é quem celebrou o matrimônio e está agora ligado para uma outra pessoa. Pessoal, não se esqueça, né? Quem está já compartilhando com a gente aí, se tiver alguma pergunta aí, os casais já estão aqui, vão ficar até mais ou menos meia-noite, 1h da manhã aqui para estar passando com relação a tudo que tiver de dúvida, né? Com relação à segunda união, né? Mas vamos lá para uma outra pergunta. Qual é a natureza da pastoral de casais em segunda união? Bom, o nosso trabalho que é feito com o Grupo Bom Pastor, ele é uma pastoral familiar, casais de segunda união, Grupo Bom Pastor, e esse movimento nasceu em 1994, lá no Rio Grande do Sul, onde foi feito um anual e depois é feito um acompanhamento, então é feito um encontro de um dia. Ele tem alguns princípios que são baseados no encontro de casais com Cristo, e depois é feito um acompanhamento. Este aqui é o manual, que tem todas as instruções aqui para fazer, e este é o que nós trabalhamos, o Grupo Bom Pastor, lá na Arquidiocese de Sorocaba. Existem algumas outras dioceses, como por exemplo de Jundiaí, que eles têm uma pastoral de casais de segunda união, mas que não é vinculado a esse documento do Grupo Bom Pastor. E esse do Bom Pastor, ele é feito em harmonia com a pastoral familiar da Arquidiocese. Ele faz parte dos casos especiais da pastoral familiar que coordena toda a Arquidiocese. Assim, nas paróquias também, o Grupo Bom Pastor faz parte da pastoral familiar e está abrangido pelos casos especiais. É um dos casos especiais, além de muitos outros, né? É interessante aí que nem o Valentim comentou, né? Que os casais de segunda união, eles auxiliam, na verdade, vamos dizer assim, né? Com relação a estar junto com a pastoral familiar. Porque às vezes, de repente, o pessoal fala, mas vamos pensar assim, né? O que eu de segunda união, por exemplo, um casal de segunda união vai estar fazendo, né? Porque às vezes, de repente, pode acontecer isso, né, gente? Vocês têm exemplo disso, né? Vocês são exemplo, na verdade, né? É até interessante isso, depois de se relatar, dar o testemunho de vocês, porque de repente o pessoal que estão nos ouvindo, assistindo, na verdade, os dois são casais de segunda união, né? Só para a gente reforçar, não que, né? E são casais de segunda união, então são exemplos para dizer que estão dentro da igreja, né? Quer dizer, estão inseridos dentro da igreja, estão casal diocesano, é isso, né? Na pastoral familiar, né? Estão inseridos em casos especiais, porque a pastoral é isso mesmo, né? Com relação a estar inserido mesmo, né? Então, tem que estar mesmo, é interessante isso daí. Né? Quer dizer, de repente, casal de segunda união fala assim, eu não posso fazer mais nada, né? Não é mesmo? De repente, não sei se já ouviram falar sobre isso. O Glaucio tem razão, a gente falhou até no começo, né? Que daí a gente falou o nome, se apresentou e faz o trabalho que está sendo feito na igreja, mas aí a gente não mencionou que a gente é casal de segunda união,
né? Eu e o Valentim já estamos juntos há quase 21 anos, né? Temos 3 filhos. Eu tenho 2 filhos no meu primeiro relacionamento e nós temos um filho nosso. E nós fazemos esse trabalho com os casais de segunda união desde que a gente fez o encontro do Bom Pastor. Em 2012, a gente fez o encontro na nossa paróquia da Nossa Senhora Aparecida da Vila Angélica, em Sorocaba, e a partir de então a gente voltou a participar da comunidade e na pastoral familiar da paróquia, e assim por diante, depois, em relação ao trabalho com casais de segunda união. Eu sou a Vilma, esse é o Toninho, meu esposo. Nós estamos juntos também há 13 anos. São 6 filhos dele, 2 do meu primeiro relacionamento. Então, um total de 8 filhos e 12 netos, uma família grande pra caramba. Só para enfatizar que esse trabalho com os casais de segunda união, o Grupo Bom Pastor, não existe só na Arquidiocese de Sorocaba, né? Então, esse trabalho é feito por todo o Brasil, praticamente. Só veio o Grupo Bom Pastor por conta do casal Laureci e Kleber, do Sul, né, que são do Rio Grande do Sul. Eles, com a equipe da Pastoral Familiar no Nacional, né, em Brasília, chegaram, a pedido deles e do padre Antônio de lá, eles chegaram a essa conclusão de ter um amor maior, como vamos dizer, um carinho mais especial com esses casais, né, para atrair eles de volta para a igreja. Então, já existe há bastante tempo esse trabalho, é um trabalho muito sério, né, um trabalho com muito amor, muita dedicação. Porque a gente consegue se inserir de novo na igreja, né? A primeira parte que acontece com a gente quando a gente se separa é se afastar da igreja. Por conhecimento ou sem conhecimento, a gente acaba se afastando. E a sequência, graças ao Bom Pastor, a gente volta. Então, aí a gente aprende algumas coisas, o que pode, o que não pode, e aí a gente segue na sequência da igreja, seguindo o que é para a gente servir a Deus como tem que ser. Legal, né? Então, para vocês verem, é o testemunho dos 2 casais, né? E tem mais casais ainda, porque é uma equipe, né? Assim como vocês forem compreender que nem a pastoral familiar também tem vários casais, e dentro da pastoral familiar tem os casais de segunda união que estão ajudando, né? Que nem e assim, só para vocês entenderem, quem está ouvindo a gente, porque casais de segunda união aqui em Mairinque, né? Na verdade, a gente também tem experiência, porque há muito tempo atrás a gente teve participação com relação assim, o casal José Ulisses e Rosalina, eles começaram esse trabalho há muito tempo, né? Convidando casais de segunda união, chegou até a ter encontro, a gente teve participação, né? Caminhou com esses casais também uma época, né? E a gente vê que é necessário mesmo, né? É necessário ter os casais de segunda união para estar auxiliando também, porque senão de repente, agora é segunda união e acabou, né? Eu estou lembrando aqui do Toninho, é isso? O Toninho ele era catequista, né? O Toninho era catequista, né? Devagarzinho estou conhecendo os 4 aqui, né? Mas, enfim, então tinham atividade dentro né? Não, tem uma atividade dentro e aí, por causa disso, se foi, é um erro, né? Não sei, né? A gente não pode comentar que não é isso, né? Que vai julgar se é um erro, mas eles estão aqui com a gente, né? E é por isso que daí foi a pedido do trabalho, um pedido que o padre Antônio ele pediu para nós, né? De começarmos a retomarmos e já tivemos participação, já estamos se conhecendo, aí eles vieram lá de Sorocaba, né? A gente já foi lá em Biúna, então o negócio está se desenvolvendo. E aí surgiu desse tema, né? Vamos falar sobre casais de segunda união? Vamos, né? Mas daí eu vou convidar quem está um pouquinho mais por dentro do que eu e a minha esposa Eliana e os casais também que participam com a gente, né? Mas assim, vamos pôr uma outra pergunta aí? Se tiver pergunta aí, não sei se... A pastoral dos casais de segunda união se preocupa com a sacramentalização ou com a evangelização? Essa é uma pergunta aí meio...
Na verdade, esse grupo Bom Pastor, Pastoral Familiar, Casais de Segunda União, Grupo Bom Pastor, está diretamente vinculado aos casos especiais da Pastoral Familiar, talvez seja o meio mais eficaz de evangelização de casais em nova união, em segunda união. Porque acontece o seguinte, muitos casais não vão à igreja porque se sentem constrangidos por ser de segunda união, mas eles mandam os filhos para a catequese. Por que eles mandam os filhos para a catequese e eles não vão? Então esta é uma oportunidade muito grande de evangelizá-los, de dizer a eles, olha, vocês não estão excluídos da igreja, vocês fazem parte da igreja, vocês têm que retornar, vocês têm um papel a desempenhar na comunidade de vocês. E é muito importante que as pessoas tenham conhecimento da verdade sobre isso, porque ideias falsas ou ideias deturpadas são passadas assim corriqueiramente. Então o Grupo Bom Pastor é realmente um canal muito eficaz de evangelização. E é lógico que nós temos, quando nós optamos em estar nesta igreja, nós não podemos pegar desta igreja só o que nos é bom. Nós temos que pegar nessa igreja tudo, né? Senão você vai querer o melhor de dois mundos, né? O melhor dessa igreja e o melhor da outra igreja. Não, você tem que pegar, assumir como um todo. E no caso dos casais de segunda união, nós damos a mesma valorização que o casal de primeira união dá para os sacramentos. Nós temos o mesmo respeito, nós temos a mesma devoção, nós temos a mesma fé. Não sei se respondi ou se era mais ou menos isso a pergunta. A Vilma vai responder. Exatamente como o Valentim falou, essa é a primeira preocupação quando o casal se separa e depois está numa nova união. E agora, né? Nós não temos mais um lugar dentro da igreja. Isso não é uma questão de ser mais esclarecido, alguém que tenha um nível intelectual maior, porque assim, é uma dúvida que qualquer pessoa pode ter dentro da igreja. Então, quando isso acontece, a primeira ação da gente é se afastar, porque a gente se sente constrangido, não é uma coisa que você esperava acontecer. Todo mundo que vai ao matrimônio, ele vai o para sempre, né? Até que a morte o separe. Então, a igreja, sendo importante para nós como cristãos, a igreja que a gente escolheu, é uma ruptura, assim, um afastamento que traz um sofrimento muito grande e leva a família toda para fora da igreja. Se os pais não vão, como o Valentim falou, como vão os filhos daí? E aí aos poucos, a família que se forma vai tendo essa preocupação, essa dúvida e essa angústia, porque se você tem um filho nesse relacionamento, você gostaria de batizar o seu filho. Se você faz isso e consegue passar essa fase, depois você quer que seu filho vá para a catequese, que ele tenha todos os sacramentos, como foi perguntado a respeito dos sacramentos. A mesma caminhada que você teve dentro da igreja, você quer para o seu filho. Mas e daí? Como que funciona se agora eu estou numa nova união, eu me separei e, né, não estou vivendo aquele matrimônio que foi celebrado? Então, o Grupo Bom Pastor faz exatamente esse trabalho. A área de evangelização nossa é justamente trazer as famílias inteiras de volta e esclarecer a esses pais, né, esses casais, que eles têm sim um lugar dentro da igreja, como aconteceu com a gente. Então, por isso eu estou falando da dúvida. Aconteceu a mesma coisa com a gente quando a gente estava nessa situação no início. E acabou que, aos poucos, a gente foi fazendo essa busca e recebeu a notícia, né, a boa nova, de que existia esse grupo, existia esse trabalho, existia um encontro que era feito, né, um retiro de um dia para esses casais, e ali abria-se todas clareava os caminhos, né, iluminava a nossa cabeça em relação a como é que fica a nossa situação dentro da igreja. E aí, como o Glaucio falou, por isso nós estamos todos nesse trabalho, mesmo sendo casais de segunda união, porque a gente pode fazer qualquer trabalho dentro da igreja. E a igreja está, assim, de braços abertos para nós e para a nossa família.
para que essas famílias sejam resgatadas. Isso não é uma coisa que a gente descobriu que existia ontem. Isso é uma coisa desejada desde há muitos anos atrás pelos papas anteriores ao Papa Francisco e agora pelo Papa Francisco também. Então, os sacramentos são, sim, importantes para a nossa realidade de vida, e a evangelização que fazemos é justamente esclarecer as famílias sobre como funciona a sua vida de casal em segunda união dentro da igreja. E também, para aproveitar a fala do segunda união, o Papa Francisco pede que fosse colocado um modo diferente de dizer isso, porque tem uma outra dúvida que acontece. Mas eu me separei 2 vezes, e essa união que eu estou é a terceira. Então, eu não sou casal de segunda união, e aí ele colocou a ideia de um termo nova união. Então, não importa se você está na segunda ou na terceira. A partir de que você teve um sacramento de matrimônio com uma pessoa, mas hoje você vive com alguém que não é mais esta pessoa, você então é o casal, sim, de segunda união ou em nova união, porque senão você pode ouvir esses 2 termos e achar que são 2 coisas diferentes. Acho que a Vilma ia responder um pouquinho já. Depois, Vilma. Então, assim, a gente vai dar um intervalo, né? Porque não tem intervalo. Mas vamos agradecer ao pessoal que está nos mandando aqui, né? Por exemplo, a Rosa, ela está falando boa noite, Paz de Jesus, o amor de Maria. A Renata Eulália, ela fala assim, eu e minha esposa estamos há 21 anos juntos e somos um casal de segunda união. Já participamos do encontro de casais de segunda união, né? Então, o pessoal está por dentro. O Oswaldo, ele falou, amém, eu creio, glória a Deus, né? Viva Cristo, né? O Ricardo também, né? O Valdeci está falando, compartilhar, né? Está falando sobre Viva o Grupo Bom Pastor, o Ricardo. A Durvalina, ela pôs boa noite, Pai Jesus, o amor de Maria. A Ana Soares está assistindo, o Ricardo, a Marlene dos Santos, ela está falando, sejam bem-vindos, né? Tivemos o prazer de conhecer vocês, né? São maravilhosos, né? Que é o casal que trabalha com a gente, né? O João com a Marlene. O Douglas, com a esposa dele, são assim, colocaram assim, somos casal de segunda união, fomos acolhidos pelo Padre Antônio e colaboramos com a pastoral do dízimo. Então, para vocês verem que tem a acolhida, né, com os casais de segunda união, tá, gente? A Maria Eufrase colocou boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. O Ricardo Francisco falou, vamos resgatar a ovelhinha perdida, com certeza, né? A Maria Terezinha Carbona, né, tá dizendo, boa noite a todos, são filhos do mesmo pai. Se não deu certo com o primeiro casamento, Deus quer seus filhos felizes. Respeito mútuo, ok? Amém. Maria Cristina, boa noite. Ana Paula está assistindo. A Helena Quaresma, minha esposa, ela colocou a paz de Jesus, né? Porque ela falou que depois que terminasse o evento, que nem eu falei para vocês, está tendo um evento lá em casa, que minha filha está grávida, né? Está quase nascendo. Então, ela falou assim, então vamos ter que separar um pouco, mas nós estamos juntos, né? Então ela pôs aqui, eu já estou vendo a paz de Jesus, né? O João Ângelo, né? Que é aqui do Mojolim, que é o filho do João, né? É o pai? É o pai, então. O pai. Então, é tudo João. Boa noite e a paz, né? Tá bom, gente? Então, assim, mas acho que o negócio está ficando bom aqui com as perguntas, né? E achei interessante com relação a isso mesmo, a sacramentalização, evangelização. São palavras difíceis, mas que é importante isso mesmo, para que possam, os casais de segunda união, dar testemunho mesmo. Posso dar testemunho? Como não deu certo o primeiro, né? Vamos ao segundo e vamos em frente, né? Não desanimar e vamos evangelizar mais casais mesmo, que possam mesmo os casais estar dentro aqui com a gente, tá? Vamos uma pergunta? Mais uma? Agora a Vilma com o Toninho vai responder. O que são e como se relacionam os princípios da misericórdia e da verdade da vida, na vida da igreja e na pastoral de casais segunda união, né? Assim, com relação à misericórdia, Toninho, podemos comentar alguma coisa? Olha, a principal coisa que você pode ver é assim, se a gente já não tivesse a misericórdia, a gente não estaria de volta na igreja, porque já fizemos, voluntariamente ou não, a gente já cometeu o nosso pecado. Aqui é para todo mundo visual, né? Então, tá aí.
A gente só precisa da misericórdia de Deus, a gente precisa de ter como voltar a trabalhar, ter como voltar a fazer as coisas para a igreja, para poder pagar o mal que a gente sofreu já. Então, a gente agradece muito às igrejas, agradece tudo que pode dar de volta para a gente poder ter a misericórdia, para a gente poder agradecer e muito, né, por essa vida que a gente vai levando. O Grupo Bom Pastor, para você ter uma ideia, se não fosse por ele, se não fosse por esse grupo, eu não estaria de volta na igreja. Não estaria de volta, não ia estar aqui, porque não teria acolhimento, não teria misericórdia, não teria nada, porque eu conhecia Jesus, eu conhecia tudo, mas não teria como voltar, não teria como voltar, se não fosse por esse grupo. Então eu me dedico, tudo que eu recebi eu vou doar, tudo que eu puder fazer eu vou fazer, para que outros casais recebam a mesma coisa que eu recebi. Então é o que a gente segue, é o que a gente sente, não tem o que falar. A misericórdia da igreja para a gente é o que precisa, nesse sentido, de acolher, de nos ajudar e deixar que a gente faça alguma coisa pelos outros irmãos também que estão na mesma história que a gente. Assim, o Valentim vai falar uma coisa ou tá? Bom, tá bom, vou falar então. Tá. Mas é rapidinho, gente. É que sim. A gente depende muito da misericórdia das pessoas, principalmente dos casais de primeira união. Quando a gente vai em alguma paróquia, quando a gente vai em algum local fazer um encontro ou mesmo participar, porque as pessoas olham para a gente com olhos diferentes. E cada casal de segunda união tem uma história diferente. Cada um tem um universo completamente diferente do seu. Então você não sabe muito bem qual foi a história daquela pessoa, o que ela viveu no passado. Então, quando você vai acolhê-la, seja do Grupo Bom Pastor, ou seja casais de primeira união, seja da pastoral familiar ou da pastoral da acolhida, tem que ter misericórdia. Misericórdia significa estar com o coração pobre. Pobre significa não estar com nenhum vício, estar limpo, vazio, para você acolher aquela pessoa do modo como ela é, com a realidade dela. Então, por isso que nós precisamos muito da misericórdia das pessoas. Os casais de segunda união, todas as pessoas precisam, mas os casais de segunda união, principalmente, a misericórdia. E a verdade nos liberta, né, gente? Então, a gente precisa realmente conhecer a verdade, né? Legal. Então, o Valentim completou, né? E assim, agora tem uma pergunta que eu ia fazer no final. Eu ia fazer no final, mas agora veio para nós aqui o Ricardo, ele perguntou, né? O Ricardo Francisco está acompanhando a gente, fez assim: como é feito a comunhão, né, de casais de segunda união? É uma experiência boa para vocês, né? Como é feita a comunhão? Bom, eu vou ter que falar um pouquinho. Eu sei que, dos quatro aqui, quem fala mais sou eu, viu? Mas, gente, é o seguinte: estar em comunhão com Deus é estar intimamente ligado a Deus, certo? Isto é estar em comunhão. Então, a comunhão espiritual que o pessoal fala, que nós vivemos agora nesses 2 últimos meses, 3 últimos meses, todos os casais não podiam sair de casa, né? Então, seja de primeira ou de segunda união, tiveram que fazer a comunhão espiritual. Comunhão espiritual é estar intimamente ligado a Deus, estar na presença de Deus. E isto existe desde o Velho Testamento. É que as pessoas às vezes acabam lendo e não enxergando este ponto, ou pelo menos não interpretando desta forma. Mas imagine que comunhão espiritual teve Moisés conversando com Deus, ardendo, e ele lá conversando com Deus. Olha só que intimidade, isso é uma verdadeira comunhão com Deus, né? E outras passagens da Bíblia que poderia ser tido como comunhão. Nós, casais de segunda união, nós não podemos, ou pelo menos nós somos impedidos, de receber a Eucaristia em espécie, né? A igreja, a doutrina da igreja, as regras da igreja, nos impedem de recebê-la fisicamente. Mas nada impede de você de entrar em comunhão com Deus, né?
A comunhão espiritual, ela era a principal forma de você comungar antigamente. Lá no Concílio de Trento é que começou a se divulgar e a incentivar que todos tomassem a Eucaristia em espécie, né? Isso foi por volta do ano 1550, mais ou menos. Né? Aí, em 1910, o Papa Pio X, ele incentivou, tanto é que ele é conhecido como Papa da Eucaristia, ele incentivou que todos tomem a Eucaristia. Então, o que veio primeiro foi a comunhão espiritual. Né? E quando você vai na igreja, e você toma a comunhão em espécie, na verdade ela só é um fragmento da comunhão, porque você está em comunhão a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, não é? Não está lá assim, ó, no início era o verbo, e o verbo se fez carne, então a carne que se fez era o verbo, era a palavra. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está entrando em comunhão com Deus. Você está se aproximando, você está entrando na intimidade com Deus. E depois, no seu coração, você pede que o Cristo venha até você. Com uma oração simples, do modo como você, com as suas palavras, na sua simplicidade, você pode dizer assim, como exemplo, assim, olha, eu não posso me aproximar da Eucaristia, mas o Senhor pode descer do altar e vir no meu coração. Por exemplo, né? Isso é uma forma. Mas você pode estar em sintonia e intimidade com Deus, e isto para nós é a nossa realidade de comunhão espiritual que nós fazemos no nosso dia a dia. Alguém gostaria de complementar? Deixa eu só completar, Rose. Vou além do que o Valentim ainda fala, porque ele está falando da missa, né? Eu passo o dia todo em comunhão com Cristo. Desde que eu aprendi que eu podia chegar até Ele por esse lado, que Ele poderia vir até mim, por isso eu passo o dia inteiro. Exceto com algumas coisas que acontecem que você acaba não esquecendo um minutinho dele, mas eu passo o dia todo, cada coisa que faço, cada momento, cada gesto, eu passo o dia inteiro pensando em Deus. É outra história, é outro caminho para mim. Então, você passa a viver uma verdade, no caminho da verdade e seguindo a verdade. Então você passa a viver para Deus, no dia a dia, sem parar. Então, para mim, comunhão espiritual, depois que eu aprendi que eu poderia ter isso 24 horas por dia comigo, meu irmão, então não tem mais o que nem imaginar de deixar escapar, né? Então, é o que a minha vida hoje em dia é assim, é 24 horas por dia pensando em Cristo, porque tudo que vai fazer, se está errado, peraí, estou com Cristo, não posso. E é assim que eu sigo a minha vida. Bom, só dar um testemunho rapidinho dessa comunhão espiritual. Quando nós nos conhecemos, ele era catequista, desde sempre participou da igreja. E quando se separou, ele abandonou a igreja, não se sentia mais digno de participar, de frequentar a igreja. Não participava de nada, literalmente de nada. Mas quando a gente ficou junto, começamos a ficar junto, ele me apresentou esse Jesus. Ele me mandava ir para a igreja e eu ia. Né? E pensava, como família, eu sozinha na igreja. Né? E sempre pensava e pedia para Deus uma forma de trazer ele de volta para a igreja. Porque como apresentar Jesus para alguém que já conhece Jesus? Né? É muito difícil. Então, de muito frequentar o grupo de oração, mudou o nosso pároco, né, na nossa paróquia, e chegou o padre João Alfredo e trouxe essa proposta do Bom Pastor para a nossa paróquia. E aí uma amiga antiga, que é a nossa coordenadora hoje, Odila, me entregou a fichinha e falou, olha, Vilma, mostra para o Toninho, convida para ir. E nós ficamos com aquela ficha vários dias esperando ele decidir. E ele não acreditava, mas aí de última hora resolveu ir. Ele tinha uma dor no braço de muitos anos, que nada passava aquela dor. Nenhum remédio, nenhum médico curava aquela dor no braço. E no dia do encontro, ele desafiou Jesus. Falou, não, se for verdade essa Eucaristia, essa comunhão espiritual, que cure
a minha dor. E no momento do encontro, a gente toca o Senhor, né? Vamos acabar dando um slides aqui quase do encontro inteiro. Mas tem uma hora que a gente toca o Senhor. E na hora que ele tocou o Senhor, ele foi curado realmente. E dali em diante ele falou, não, isso existe. E ele não conhecia, como muitas pessoas não conhecia até pouco tempo, a comunhão e não acreditava, né, na comunhão espiritual. Porque para acreditar na comunhão espiritual, você tem que viver mesmo e sentir ela, sentir mesmo, abrir o coração, se rasgar para Jesus entrar mesmo, senão você não conhece. Você é uma oração pura só. Mas se você abrir o coração igual ele fez, e aí desde 2015 que nós estamos, né, nessa caminhada, em comunhão com Jesus, com a igreja e com os irmãos, que não pode deixar de ser. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, gente. A Rita de Cássia, ela colocou assim, né? Cheguei agora para entender. O casal de segunda união não poderão casar novamente na igreja? Não pode comungar? Enfim, segue em pecado? Já tem alguma novidade sobre a nulidade do casamento anterior? Como está essa questão? Então, na verdade, aqui a Rita ela colocou várias perguntas aí, vamos tentando, né? Colocar aí nos eixos aí, vamos ver, gente? Então eu vou começar já dizendo assim, a gente pode dar uma prévia, porque o ideal é que o casal de segunda união tenha a oportunidade de fazer o encontro. Isso realmente é uma coisa que ia completar, porque você tem um dia todo dedicado só ao casal, para esclarecer uma porção de pontos, né, em relação a isso, as espiritualidades, os momentos que acontecem. Então, e acaba sendo um momento onde você, além de esclarecer as dúvidas que você já tem no seu coração, você se sente mesmo parte da história da igreja e da espiritualidade, enfim, aquela sensação de exclusão, né, de estar fora, a partir do encontro não acontece mais, como disse o Toninho. Fora outras revelações que você tem pessoal, porque cada um tem a sua trajetória, a sua história de vida, né? Eu participava de grupo de jovens desde os 16 anos, então de repente você se vê assim, pronto, agora não posso mais participar da igreja. Então, o que você busca quando você vai no encontro? Que resposta eu queria quando eu fui fazer o encontro? Então, cada pessoa vai estar lá com esse propósito. Então, em relação à nulidade, ao caminho do casal em segunda união para conseguir regularizar a sua situação diante da igreja, como ele pode fazer essa caminhada e como acontece o processo, são todas essas questões que são colocadas no dia do encontro, esclarecidas, e a pessoa sai de lá pronta para ir na direção, né, disso. Porque realmente, nas regras da igreja, né, no Código Canônico, o casal que está em segunda união, ou um casal que vive juntos e não tem um matrimônio, eles também não podem receber a comunhão em espécie. Então, isso realmente é assim que acontece, né? Tem um caminho a ser feito no sentido de estar dentro da regra novamente, que é ter o matrimônio com esse relacionamento que a pessoa está vivendo, mas penso que não daria nem para a gente colocar os detalhes, porque o tempo não dá. E também, como eu disse, o ideal é que a pessoa esteja presente no encontro do Bom Pastor, que ela vai ter essa oportunidade de esclarecimento. Mas para não fazer assim, aquela história, ou te dou isso, ou então você não tem nada, realmente o pároco, né, os padres, eles têm o conhecimento para conversar com os casais e colocar eles dentro da direção que eles precisam para conseguir estar, né, na maneira que
que a igreja deseja. Então, se a pessoa tem o desejo de buscar esse processo, de fazer a nulidade e ter a oportunidade de fazer um matrimônio nesse relacionamento, o primeiro caminho dela mesmo é buscar a comunidade onde ela faz parte, conversar com o pároco, e ele vai te direcionar direitinho. Mas, como eu disse, vou repetir, fazendo propaganda, no encontro realmente tem esse propósito, tem um momento específico para isso. Pronto, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui que é interessante dizer, é o seguinte. O sacramento do matrimônio recebido validamente, ele é indissolúvel. Então, se você recebeu, você celebrou com uma pessoa o matrimônio, e ele foi válido dentro das regras da igreja, dentro das regras do Código Canônico, ele é indissolúvel. Não tem como você se divorciar do matrimônio. O que pode acontecer é que existem algumas espécies, algumas hipóteses, em que o matrimônio não aconteceu, apesar de aparentemente ter acontecido. Existem várias hipóteses, eu não posso falar aqui agora uma a uma, mas existem várias hipóteses em que esse não aconteceu. E só a igreja, esse direito é reservado a ela, só a igreja pode dizer se ele efetivamente aconteceu ou não aconteceu. Se a igreja disser, não aconteceu, você é declarado solteiro e você pode celebrar o matrimônio com uma outra pessoa, se essa outra pessoa não tiver impedimento. Agora, se a igreja falar assim, o seu matrimônio foi válido, então você não tem condições de celebrar novamente o sacramento do matrimônio na igreja, certo? Isto não depende da lei civil. Na lei civil você pode casar, divorciar, casar de novo, divorciar de novo, casar com o primeiro de novo, divorcia, casa com o segundo de novo. Você pode fazer isso, né? Mas na lei canônica isto não acontece, certo? Muitas pessoas, muitos casais de segunda união nem vão querer ir atrás disso, porque às vezes foi traumática a separação, não quer mais ter contato com o ex ou qualquer coisa nesse sentido. E muitos vão tentar e também não vão conseguir. Mas assim, nosso trabalho é trabalhar com todas essas hipóteses. Tanto quem consegue, como quem não consegue, como quem nem vai tentar. Nós estamos aqui para acolher os casais em nova união. Deixar bem claro para os casais, né, que assim, o encontro é para atrair os casais, falar para os casais assim, olha, tem lugar para você na igreja. Se você entrar com o pedido de nulidade e não conseguir, fique. Porque já tivemos casos de alguns casais fazer o encontro na intenção de conseguir a nulidade. Quero a nulidade e fazer o encontro só com essa intenção. Não, o encontro é especificamente para falar assim, olha, tem um lugar para você na igreja. Você é um casal de segunda união, mas tem lugar para você na igreja. Deus te quer aqui, no banquinho, dentro da igreja, fazendo algo. Porque serviço tem, para servir a Deus tem e muito. Inclusive porque assim, a pessoa sempre tem que fazer uma pergunta para ela, né? Ou na verdade o casal faz essa pergunta para eles mesmos. Qual é o propósito deles, né? Por que é que eu quero estar na igreja? O Valentim já mencionou, então eu vou repetir. Quando você abraça a igreja, a gente se separou e no caminhar, a gente encontrou uma porção de pessoas convidando a gente para participar de outra igreja. Aí você está ali sozinho nesse sentido. Mas a nossa fé não mudou porque a gente não estava na regra da igreja. A nossa fé é a mesma. A gente queria estar nesta igreja. A gente foi batizado nesta igreja. O nosso coração, a nossa família, seja qual a razão que leve, mas a gente pertence a essa igreja. Então é aqui que a gente quer estar. Contando, né, por conta disso, a pessoa tem que ter dentro dela primeiro esse desejo. Porque aí ela vai compreender que a hora que você abraça a doutrina da igreja, você tem que aceitar toda ela, né? Também ele já falou, não é só a parte que te interessa. Então, se isso não acontece, no caso da pessoa não modificar a situação que ela está, né? Não conseguir realizar novamente o sacramento do matrimônio, não muda a parte dela
no corpo místico de Cristo. Ela continua fazendo parte, porque o matrimônio não é ele que insere a gente na igreja. Não é ele que coloca você como membro da igreja. A gente é colocado como membro da igreja quando a gente é batizado. Então, o batismo nos faz parte dessa igreja. E ao perder o vínculo do matrimônio porque você se separou e não está mais naquele casamento, você também não perde a participação desse corpo místico. Você não é afastado e separado porque agora você se separou. Então, não depende do sacramento do matrimônio para você fazer parte da igreja. Ele é um canal da graça que é oferecido pela igreja. Então, como todos os outros sacramentos, ele é oferecido para nós, para a gente ter mais um meio dessa graça na nossa vida. Então, todo aquele que pensa, vou me casar. Então, se você é católico, se você ama a igreja e é por isso que você quer se casar nela, então você deseja isso agora, né? Que nem naquele relacionamento que você está. Porém, como o Toninho falou, esse caminho que a gente fez depois do encontro e está aqui, e eu penso que o aprendizado só acaba quando a gente tem o último segundo e fecha os olhos e vai para Deus. A gente aprende muito. A gente aprende a cada encontro, as pessoas que a gente vai conhecendo, e aprender a enxergar a igreja dessa forma, aprender a enxergar a comunhão dessa forma. Como a Vilma falou, é só quando você está dentro, quando você está vivendo. E com certeza a gente aprende que não se mede Deus, né? Não se mede o tamanho da misericórdia, do amor, nem do perdão de Deus. Então a gente aproveita de tudo de bom que a gente pode conseguir através dos sacramentos, mas a gente não precisa ficar impedido de viver na igreja, de trabalhar, como, né, a Vilma disse, tem muita coisa, precisa-se muito, né? A messe é grande e os operários são poucos. Da gente. E aprender a viver dessa forma é uma revelação quando a gente está dentro da igreja nessa nossa situação. Lógico, a comunhão eucarística, ela é o ponto central da igreja, né? Ela acontece para reforçar a nossa vida de fé, o nosso vínculo com Deus, a nossa comunhão com Deus. Porém, a gente não vai ficar perdido se a gente não puder fazer a comunhão na espécie. A gente pode fazer a comunhão espiritual, que terá a mesma eficácia. E Deus é tão maravilhoso que essa resposta não sou eu que estou dando, nem o Grupo Bom Pastor, nem o nosso encontro. É uma resposta que veio para nós de forma providencial nesse momento da igreja. Porque todos, né, no mundo inteiro, todos foram convidados a fazer a comunhão espiritual. As pessoas não podiam ir na igreja. Então, a prova da eficácia da comunhão espiritual está aí. Se ela não existisse, se não fosse eficaz nós fazermos a comunhão espiritual, como nós ficamos todos esses meses sem poder ir à missa, sem poder comungar? Eu creio que todos tiveram a experiência de participar da missa através das redes sociais, né? Do YouTube, Facebook, como a gente está aqui agora. Então, todo mundo teve a oportunidade de fazer isso e todos ouviram a mesma coisa que eu estou falando, que agora, naquele momento da comunhão, a gente se colocasse de coração aberto, como disse a Vilma, para receber Jesus, porque Ele vinha, sim. Ele estava ali, vindo até você, sim. Então, foi uma maneira, assim, um presente, né? No meio de tanta dor, tanto sofrimento que houve nesse momento da história do mundo, foi um presente. Aproveitar aqui também agora que o pessoal está mandando os comentários, né? O Elcio colocou, né? Elcio Gonçalves, né? Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês, né? O
a Gi, ela colocou assim: é direito de todo cristão manter um relacionamento com Deus, inclusive os casais em segunda união. Ana Soares também, né, ela colocou tudo isso. É muito lindo, porque Jesus não exclui ninguém. E ver a igreja acolhendo nossos irmãos de segunda união é de uma esperança sem tamanho, né? O Douglas, ele colocou também: o grupo de oração da Sagrada Família ajudou muito a gente a sermos inseridos na igreja, né? Tá? E assim, foi interessante. Acredito que acho que é bom fazer mais uma pergunta, né? Tá certo? Porque o tema está sendo Nós muito bom. estamos livres. Já foi 1 hora, né? Falou que até Tá bom. Pode seguir. Então acho que na verdade é assim, ó, vou pôr uma pergunta aqui assim, ó. Se a igreja acolhe os casais em segunda união através do amor e da misericórdia e afirma que eles são membros da igreja, por que não permite que eles recebam o sacramento do matrimônio, né? Não permite porque o matrimônio, uma vez celebrado, ele é indissolúvel. Então, a igreja, você tem que entrar com um processo, pedir para a igreja dizer se o seu casamento foi válido ou não. Se ele não foi válido, aí ela vai dizer, a igreja vai dizer: o seu casamento não foi válido, você é solteiro. E daí sim você pode celebrar o matrimônio com outra pessoa. Então é por isso que ela isso faz parte não só da doutrina, mas da própria tradição, do próprio magistério da igreja, né? Mais um comentário aí? Assim, é interessante, no caso você está falando sobre isso, né? E está reforçando com os casais que de repente, pessoas que estão assistindo a gente, né? Com relação a isso, né? E ter um entendimento com relação que não pode receber, mas reforçar com relação à comunhão espiritual. E como a Rose já comentou aí, a comunhão espiritual, casados, segunda união, primeira união, e nós estamos tendo, né, essa comunhão mesmo espiritual, foi forçada, né, devido a essa pandemia mesmo, né, mas foi bom, assim, bom, eu digo não no sentido que, infelizmente, muitas pessoas estão falecendo, mas nesse sentido a gente está entendendo, né, porque como eu falei para vocês, a gente há muito tempo atrás, a gente participou também da comunhão espiritual, né, e viu que é muito bom. É maravilhoso isso daí também, de sentir esse Jesus, mesmo não recebendo em espécie. Então, às vezes, muitos casais ficam assim: mas eu não. A primeira coisa que o casal está vivendo segunda união e fala: eu não posso receber. Mas o pessoal, né, proíbe. Ninguém proíbe. Né? É que nem eu falo, não é proibido, não é questão de proibição, né? É questão do entendimento, de estar entendendo que aconteceu, tudo bem, mas vocês podem receber, o casal pode receber de segunda união, pode receber espiritualmente, e é muito, muito gratificante, muito bom isso daí, sabe? A gente passou por essa experiência e está passando, né? Está passando, né? Não sei quando que vai terminar, mas a gente está passando por essa experiência, né? E assim, eu vou aproveitar e perguntar mais uma outra pergunta aqui, porque essa também é assim, ó. Os casais de segunda união não podem, né, só receber em condições normais o sacramento da penitência, né? Que é o outro sacramento, né? Tem o sacramento da Eucaristia, tem o sacramento da penitência. E o perdão dos pecados. O que vocês sentem, ou como se posicionam, né, diante do cometimento, né, de outros pecados na sua vida conjugal ou comunitária? Essa também não é fácil não, hein? Toninho vai responder agora. Na realidade, foi aquilo que eu falei agora há pouco, anteriormente, né? Porque daí, se você passa, já sabe que você já tem o pecado da separação, já sabe que os seus pecados não podem ser perdoados assim tão facilmente do jeito que é. São uma paga da gente, trabalhando, fazendo e seguindo. Por outro lado, a gente tem aí, ó, sabe, a sequência do coração, né? Você está aí, você pode verificar os seus pecados, parar de perdoar, porque se você parar e voltar um pouquinho e ler e ver na Bíblia, tá lá, né? Jesus, cada vez que ele perdoou, ele falou, né? Vá e não peque mais. Ele falou pra gente, foi o que ele disse, né? Todo o pecado que ele perdoava, ele falava: vá e não peques mais. Os outros pecados a gente evita o máximo de cometer. Evita o máximo do máximo, porque você já cometeu um que você não queria ter feito. Porque
A batalha de, como diz o Valentim, foi de cada um. A gente sabe como que foi para manter um casamento ou para não manter, para finalizar, para ir acabar o casamento. Então, a sequência da gente é dessa forma. É você seguir, evitando o máximo de todos os pecados que você puder. Porque você sabe que você não tem a bênção do Padre para dizer seu pecado estão perdoado. O único canal que você tem é Cristo. Então, evite o máximo de cometer os pecados. Posso falar um pouquinho? Ainda tem acho que 2 minutinhos ali, né? Não, é o seguinte, gente. Existem muitas formas de você se aproximar de Cristo. Existem muitas formas de você se aproximar de Deus. A caridade, o serviço, são algumas delas, né? A Eucaristia. A questão do perdão dos pecados, porque nós não podemos nos confessar, né, o sacramento da penitência, porque um dos requisitos é que você se arrependa e não peque mais. Agora, você está tendo intimidades com uma pessoa que não é a pessoa com quem você celebrou o matrimônio. Então, em tese, você está em pecado, não é? Então, como que eu posso dizer assim? Eu não vou pecar mais, se eu vou chegar de noite e vou estar lá. Então, não pode, não adianta, né? É só assim para você poder receber a Eucaristia deste modo. Só que acontece o seguinte, gente. Nós temos a nossa dimensão humana que é muito limitada. Nós não conhecemos a dimensão da misericórdia de Deus. E a própria palavra, quando você ouve a palavra, ela é capaz de nos perdoar daqueles pecados. Porque assim, o casal de segunda união, embora muitos digam, o fato dele estar em segunda união, os dois papas, tanto o São João Paulo II quanto o Papa Francisco, afirmaram nas suas exortações apostólicas que eles estão irregulares, não estão em pecado mortal, né? Não estão em pecado. Então, o perdão do nosso pecado acontece quando nós participamos da missa, quando nós nos aproximamos de Cristo e nós ouvimos a palavra, é a forma de poder perdoar nossos pecados. E nós não temos condições humanas de compreender a dimensão de Deus, da misericórdia de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente nunca vai conseguir. A gente pode imaginar, tentar, fazer o que a gente quiser, a gente não consegue. E pela misericórdia de Deus, nossos pecados são perdoados. Você queria falar alguma coisinha? Só ia falar que na participação da missa, na participação da comunidade, ali a gente se coloca diante de Deus, ali a gente se entrega, né, diante de Deus. E aí a gente tem que acreditar, é a nossa fé que faz acreditar que Deus, conhecendo o nosso coração, terá misericórdia, porque nós não somos perfeitos. Casal em segunda união não é diferente de nenhum outro casal. E o ser humano é todo igual, todo pecador, todos. Ninguém escapa, né? Então, o que você faz quando você se sente devendo, né, num pecado ou até só num erro? Enfim, quando a sua consciência e seu coração pesam, você procura Deus e pede perdão. Quando você tem o acesso a esse sacramento, como eu falei, é um canal a mais que a igreja te dá. Nós não temos acesso, mas o nosso sentimento e a nossa fé na misericórdia de Deus é a mesma. Então, é o mesmo que qualquer uma pessoa faria. Então, ao participar da missa, a gente se entrega ali, pede perdão para os nossos erros, para os nossos pecados e acredita que Deus terá misericórdia de nós. Então, se a pergunta era como a gente faz em relação a isso, é assim que a gente faz. Mas também, quando se necessita muito, nós podemos nos aconselhar com o nosso pároco, né? Ele nos acolhe de braços abertos, não é confissão, mas ele ouve o nosso clamor, né? Ele ouve o nosso desabafo, que muitas vezes é um acalanto ao coração, né? Então a gente tem que ter conhecimento disso, que o padre, o nosso pároco, não é só para confessar, ele pode nos aconselhar. Olha, você está indo no caminho errado? Vai se aconselhar com o padre, entendeu? Tira suas dúvidas e ele te direciona para o caminho certo.
O padre te falando o caminho que você tem a seguir. Tira suas dúvidas, evita de você pecar. Né? Então, se você já está pecando ou está pensando em pecar, fazer algo de errado, se aconselha com o padre. A gente às vezes tem medo, eu mesmo morria de medo de falar com o padre, mas você entra na sala e ele te acolhe com tanto amor, com tanta caridade, que você fala, nossa, por que fiquei tanto tempo sem? Então a gente tem que ter conhecimento disso, não podemos nos confessar, mas nós podemos nos aconselhar com o padre. Legal. Responderam aí quem fez a pergunta, que fui eu mesmo, né? Então, assim, tem o comentário aqui também, gente. Deixa eu pôr o óculos aqui, que tem hora. Ricardo Francisco, ele colocou assim: ó, esta live foi muito gratificante. Que Papai do Céu derrame muitas bênçãos ao Grupo Bom Pastor, que eles continuem resgatando as ovelhinhas desgarradas, né? E a Rosânia também, ela colocou outro comentário aqui, né? Estamos passando por esse momento de viver sem Eucaristia, em espécie, para unirmos essas pessoas e tantas outras que não podem receber a Eucaristia. Nesse momento, estamos todos unidos, todos iguais. Então, assim, interessante. Acho que é. Então, interessante. Agora eu vou vir aqui no meio aqui, gente, porque é o seguinte. Já deu o horário aqui, né? Eu acho que foi interessante na verdade, esse bate-papo, né, entre os casais com relação a tá falando um pouquinho sobre casais de segunda união, e o que a Rose falou é com relação a esse encontro. Na verdade, nós teríamos o encontro agora esse mês, gente. Seria, né, dia 28 de junho. Infelizmente, não vai ser possível, né? Presencial, mas pelo menos agora tivemos essa coisa de estar falando, esclarecendo um pouquinho sobre casais com união, e as dúvidas, alguma coisa, procura a gente, né? Nós estamos aqui, como diz aí, o pastoral familiar, tem o Klaus, tem a Eliana, aqui no Mojulinha tem o João com a Marlene, aqui na Santos Expedito tem o Elcio Dorvalina, procura também o José Ulisses com a Rosalina, muitos casais aí que fazem parte também. Então, de repente estão junto com a gente, mas estão junto, né? Porque tudo, que nem falou agora com relação à comunhão espiritual, somos todos iguais agora, né? Não tem como ficar, né? Até foi interessante, só brincando, mas esses dias nós juntou as duas torcidas lá, né? Na parte de política lá, né? Mas enfim, são todos iguais, né? São todos iguais mesmo, e é isso que a gente quer fazer dentro da igreja, né? Então a gente agradece aos casais, e eu acredito que foi bem esclarecedor, né? Tem mais perguntas aí, se a gente for ver, tem muito mais perguntas, eu não consegui fazer nem um pouquinho ainda das perguntas, né? Mas foi muito bom, foi muito gratificante, né? Da gente estar aqui nesse sábado, né? Aqui abençoado, choveu um pouquinho, acho que choveu, parou já, mas que Deus abençoe, né? E também a gente agradece ao grupo, né? O pessoal que veio lá de Sorocaba, lá para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre casais de segunda união, tá bom? Aproveitando, eu queria mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para o nosso padre, nosso coordenador, né? A nossa comissão é formada por 16 casais, sob a orientação e coordenação do padre Márcio Ferreira. Então, abraço, padre Márcio, obrigado por liberar nós. E um abraço a todos vocês, casais Salto, Piedade, Tietê, Boituva. Abração, gente. Estamos morrendo de saudade de vocês. Eu só vou reforçar uma coisa que a Vilma falou, que realmente a cidade de vocês não faz parte da nossa arquidiocese, mas que o nosso padre, né, orientador, o nosso bispo, não impede que o nosso grupo vá onde a gente é convidado para dar um suporte, para ajudar no que for preciso, porque a gente está a trabalho, né, e a serviço da igreja, do próprio Cristo, fazendo essa evangelização. Então, por isso, quando a gente é convidado, a gente vem e ajuda naquilo que está no nosso alcance. Ricardo, obrigado pela participação, todos vocês. Queridos todos. Acho que é isso, né? Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aí, todos os nossos que estavam aí, né? Telespectadores aí, né? Na nossa ouvindo, que agradeço a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E que abençoe toda a humanidade que está passando por um momento crucial, um momento de transformação, e que saia algo bom disso, né? Talvez a transformação dos costumes, a solidariedade vai aumentar, porque os nossos irmãos
Muitos estão precisando de ajuda. Então, se vocês puderem ajudar através da caridade, Deus abençoe vocês, abençoe sua família e sua casa. Amém. Agradecer também a minha esposa, né? Ela está lá em casa, mas eu sei que ela está ouvindo, assistindo com relação a isso, né? A gente está aqui. E aos casais da Pastoral Familiar também de Mairinque, né? Da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E também ao Padre Antônio, que nos possibilitou, né? A gente ter esse contato e ter essa união, que a gente não se conhecia, né? A gente foi se conhecendo aí através dos encontros, né? E agora estamos aqui, né? Junto de novo. Tá bom, gente? Deus abençoe. E também a Pascom, né? De Mairinque aí, ó. Pascom, sem ela, A Vânia, que sem ela nós não estaria aqui fazendo essa live. Exatamente. Tá bom? Deus abençoe ela muito. Quem será contra nós? Ninguém.